Vocês me pediram para falar de Goonies, e esse é um pedido maravilhoso, não tem como recusar isso. E eu vou te falar, eu sabia que eu amava esse filme, mas a verdade é que eu não lembrava mais nada dele. Então foi muito legal poder revisitá-lo. E eu quero saber se você lembra dos detalhes desse filme? Claro! Fica com a gente e vamos conferir. Eu já vou pedir, deixa o like, ajuda muito o canal. E salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Goonies é um filme de 1985, produzido por Steven Spielberg, dirigido por Richard Donner, que também dirigiu filmes como A Profecia, O Superman Clássico, Máquina Mortífera, dentre outros. E a história desse filme é muito simples e tem a base de muitas histórias da década de 80. Jovens de uma cidade pequena e pacata dos Estados Unidos encontram uma oportunidade para viver uma grande aventura. A mesma coisa de sempre. Conta Comigo, Colecionadores de Aventura, O Voo do Navegador, todos eles que apareceram já aqui, são esse tipo de filme. E vale a pena conferir. No caso de Goonies, a gente tem jovens, o Mickey e o Brandon Walsh, Lawrence, que é o gordo, Clark, que é o bocão, Devereaux, e Richard Data Wang. E antes de a gente começar, só uma curiosidade. O mesmo ator que fez o descendente francês em Conta Comigo faz aqui o descendente francês em Goonies, que é o Corey Feldman. Esse filme é infantil, então a gente vai aceitar os acontecimentos de uma forma bem mais leve. E ele vai começar com uma fuga de um criminoso da cadeia, o Francis Fratelli. Ele se finge morto, dá um chute no guarda. Eu acho que esse guarda desmaia porque ele tinha labirintite. Deve ser isso. E aí o rapaz foge e na rua, quando ele sai, o seu irmão, o Jake, e a sua mãe, a Mama Fratelli, já estão ali esperando ele. E nessa cena de perseguição, eles acabam chegando em Gundok. E o filme ainda aproveita para apresentar alguns personagens e já nos dá ali as características e os estereótipos deles. Caso você não saiba, os Goonies se chamam Goonies porque moram em Gondoks, em Astoria, Oregon. Goonies é uma abreviação usada de maneira pejorativa para se referir àquela população mais pobre. Sua Goonie! E eu sei isso por causa do livro. Esses detalhezinhos, porque tem um livro que ele veio depois da série, onde ele vai dar uma pincelada em alguns detalhes que no filme fica subentendido ali. Os Goonies estão então prestes a perder suas casas, elas vão ser executadas devido às dívidas hipotecárias e no lugar será construído um campo de golfe. E eles têm até direito a quitar a dívida. Mas não tem dinheiro para isso. Não tenho dinheiro, inferno! Se você gosta de Goonies, eu vou aconselhar ler o livro, porque vai ter algumas coisas, por exemplo, você passa a entender por que tem aquelas engenhocas para abrir a porta da casa. A princípio é porque os Goonies não conseguem controlar nada na vida, tem tantos imprevistos que é legal ter algumas coisas que eles possam controlar, e por isso eles vão construindo essas engenhocas. Segundo o cara do livro. E não tem como eu ver os Goonies e não lembrar do Conta Comigo. São muitas semelhanças nesse primeiro momento. Um dos amiguinhos chega, correndo, esbaforido, para contar a grande novidade. Só que aqui é que teve uma perseguição policial real na cidade. Foi a coisa mais espantosa que eu já vi. E uma coisa que é muito legal nesse filme é a química entre os personagens. Ela é muito boa. E uma coisa também interessante é que os personagens são estereotipados, mas isso não é negativo nesse filme. Isso vai agilizar a história, já que aí não precisa dar pano de fundo. E isso é muito legal, porque às vezes a gente pensa que o fato de ser simples faz o filme ficar ruim. E aqui funciona muito bem. Muito obrigado, muito obrigado. Obviamente, como eu sempre digo, eu estou contando a narrativa, então algumas coisas ficam passadas de lado. Eles quebrarem a estátua da mãe, o Devereaux fazer traduções em espanhol que apavora a moça que vai ajudar a mãe do Mike a arrumar as coisas para a mudança. E o grande evento nesses acontecimentos do início do filme é que os jovens estão ali no seu último final de semana antes do despejo. E na casa do Mike, no sótão, tem uma série de artigos do museu, cujo pai do Mike é responsável. E explorando esse sótão, eles acham um mapa do tesouro e decidem então ir atrás desse tesouro que vai, a princípio, solucionar todos os problemas, todas as dívidas daqueles jovens. Daquela cidade, na verdade. Olha que legal, eles não estão pensando nem neles, eles estão pensando na cidade como um todo. Pô, legal isso. É isso aí, garoto, eu tô orgulhoso de você. É muito simples, mas aí você passa a refletir como é que o simples é interessante, porque quanto mais simples, mais gente é alcançada. Esses jovens então acham esse mapa do tesouro, o irmão mais velho fala que eles não vão, que é um absurdo, não tem sentido, é só um mito,
Mas esses jovens conseguem enganar o irmão mais velho, prendem ele, e assim eles conseguem fugir para ir em busca desse tesouro. Ah, vamos nessa! E quando eles chegam rapidamente nesse local indicado pelo mapa, porque é bem ali pertinho o tesouro, é muito como se eu estivesse lendo um mangá de bairro, sabe? Onde todo o universo ele reside naquele bairro. Como os jovens às vezes salvam o mundo da destruição sem sair do bairro. É um pouco isso, porque eles estão lá e o tesouro já está ali perto. Olha só que legal, estava ali do lado. Fica na próxima curva. Simples assim. Enfim, seguindo as instruções, dando os últimos 10 passos largos para o norte, eles chegam em um restaurante fechado e esse lugar é usado agora como esconderijo para os bandidos Fratelli, claro. E é muito triste eu contar essa história assim, porque é minha vontade de detalhar cada cena. Mas são cenas que não são importantes para a narrativa, mas são gostosas de assistir. Por exemplo, o irmão mais velho, do Mike, na bicicletinha infantil, pedalando para encontrar os meninos, porque os meninos esvaziaram o pneu dele, é uma cena engraçadinha, é legal de ver. Não teve graça, cara. E uma coisa que eu percebi vendo esse filme, e nesses todos que eu tenho visto pro canal, é que o americano da década de 80, eles criam uma ideia que o bullying não é um problema, a tal ponto que os filmes não retratam as consequências do bullying. Parece que não tem consequência. Porque o irmão do Michael, ele é jogado do despenhadeiro abaixo e daqui a pouco ele volta. Sem nenhum arranhão. E se isso fosse vida real, cara, o cara tava todo quebrado. Já tinha quebrado ali um braço, uma perna. E morreu. Eu acho que isso me faz entender por que o americano tem essa visão do bullying como se não fosse nada. Eu acho que na década de 80 isso foi retratado como se fosse um desenho do Tom e Jerry. Cai uma bigorna na tua cabeça e você depois na cena seguinte tá bem. Nem doeu. Mas na narrativa isso não interessa. Por isso eu digo, vejam um filme. Esse filme é um daqueles filmes que vale a pena ver. Mesmo eu contando, é divertido ver. Não é como, sei lá, Lego, que a gente falou há algum tempo atrás. Que eu vou dizer, não veja, guarda na memória. E tal. Não, esse é legal você pegar hoje e assistir. Se você tiver um filho, assiste com teu filho. Vai ser legal. É uma boa ideia. Mas enfim, eles chegaram lá naquele restaurante, onde agora estão os irmãos Fratelli. E os bandidos vão então fingir que aquele restaurante, empoeirado, é de fato um restaurante. Que está funcionando, um restaurante italiano. E aí o Mike tem a sacada, ele é o líder do grupo, é super inteligente. Ele diz que quer ir no banheiro e dali ele pode explorar, procurar o local dado pelo mapa. E é nesse momento que a gente encontra um dos personagens mais memoráveis desse filme, que é o Rodney Fratelli, o Sloth. Um homem que tem algum tipo de deficiência intelectual, não é explicado o que é. Ele tem uma condição congênita e dali a sua aparência. E a gente percebe que ele está preso, que ele é maltratado pela família. Do nada, sem grandes problemas, o irmão mais velho chega e leva os meninos embora. E os irmãos Fratelli são meio burrinhos, porque eles resolvem, então, logo em seguida, desovar um corpo sem ver se os meninos já foram. E os meninos, percebendo que eles saíram, decidem que é hora de investigar o restaurante e encontrar esse tal tesouro. E é nesse momento que acontece uma coisa muito curiosa. Do nada, duas meninas se juntam ao grupo. E isso porque seguiram o Brand. E você vai vendo esse filme, vai entendendo agora enquanto adulto, porque esse filme tem uma direção e um roteiro muito inteligente. Na hora que eles colocam duas meninas ali, você acaba aumentando o público. Pode crer. É raro você ver isso nos filmes daquela época. As meninas que vão ver os Goonies vão agora poder se identificar também enquanto alguém que caça o tesouro. É claro, é estereotipado. As meninas só entram no restaurante porque tem medo de um pombo morto que elas encontraram. É verdade, mas estão lá. Isso é legal. Que maneiro! E aí na equipe agora se juntam a essa equipe de meninos, a Andy e a Steph. Dentro do restaurante, eles encontram o túnel para o tesouro. Fazem aquela baguncinha boa e finalmente descobrem que aqueles caras são bandidos e que eles estavam num restaurante abandonado. Oh, que surpresa! Mas nessa altura, a gente já está se divertindo com o filme, então tudo bem. Já aceitamos essa característica do filme infantil e a gente vai continuar essa jornada felizes com ele ali. E fala, ó, descoberta legal! Uau. Os irmãos Fratelli voltam. E o jeito é então fugir por aquele túnel, mas no melhor estilo de Esqueceram de Mim, eles esquecem o gordo preso no freezer com o defunto lá. E ninguém escuta ele gritando. Jack, eu tô preso com o defunto! Socorro, é verdade, ele quer me beijar! Na real, eu acho que eles jogaram o menino ali de propósito. E o pior é que a porta estava aberta, então logo em seguida ele sai do freezer. De boa, tranquilamente. E os amigos dizem pra ele ir chamar a polícia, ou seja, ele tem que fugir da forma mais perigosa. Cara, que amizade é essa, né?
Se fosse eu, já tinha mandado todo mundo, enfim. Mas o gordo ali, ele tem coração bom. Ele tem um coração bom. Eu posso aceitar isso e o meu coração continua aberto. Nem preciso dizer que ele é pego e aí os bandidos vão descobrir sobre o tesouro. E enquanto os jovens estão ali na caverna, tem algumas esquetes, eles mexem no cano e inundam o condomínio da High Society. Explorando um corpo, eles acham um amuleto que possivelmente é uma chave que vai ajudar a achar o tesouro. Eles acham um esqueleto, que era de um pesquisador que tinha ido procurar o tesouro. E felizmente, essa é a parte mais importante, eles estão perdidos, eles mexem numa pedra e aí sai um montão de morcego. E, olha só que sorte, esses morcegos salvam o gordo. Porque os irmãos Fratelli estavam ali já querendo torturar o menino. Ele já estava em vias de perder a mão. E aí os morcegos saem e eles desistem da ideia. E eu vou te falar, a gente fica tenso pelo rapaz, porque ele é legal, a gente se apega aos personagens e realmente a cena passa um perigo. Foi horrível. Eu acho que uma criança ficaria bem tensa naquele momento, mas que bom que o menino é salvo. E ainda assim, tendo os amigos que não deixaram descer pelo túnel, mandando ele fugir de outro jeito, ele sendo pego, ainda assim nessa situação ele grita para os amigos fugirem e se salvarem. Se podem me ouvir, fujam! Eu tô te falando, esse rapaz tinha que ser canonizado. Porque se fosse eu, que depois de me deixarem com os bandidos e escapar... Nossa, eu ia estar no ódio, mas ele não. Se podem me ouvir! E aí os bandidos finalmente agora acreditam que tem um tesouro. Eles trancam o gordo ali com o Sloth. E é ali o ponto de partida de uma grande amizade entre os dois. Eles trocam chocolate, vão ficando amigos. Durante a jornada, os meninos até param embaixo de um poço e meio que conseguem a chance de sair dali. Mas depois de um discurso motivacional do Mickey, eles resolvem ficar e seguir em frente, e ir em busca desse tesouro. Os Goonies não desistem! E continuando, eles encontram um lugar para colocar a chave, que eles pegaram lá do defunto, só que isso seleciona a armadilha, e o dado quase morre, se ele não usasse uma das suas invenções malucas para se salvar. E essa funciona. É estereotipado o chinês ser o cara das invenções? É. Mas a gente perdoa esse filme? Perdoa. Passa paninho? Passa paninho. O gordo e o Slot, nesse meio tempo, já são amigos. E daí o Slot, que é muito forte, tem uma força sobre-humana, ele solta os dois, e aí o menino até tenta ligar para a polícia, mas como ele é um grande mentiroso, o policial não acredita nele. Mentiroso! Então o Slot entra no túnel, e isso obriga o gordo a ir também pelo túnel, porque ele não quer que o Slot fique em perigo. E eu vendo agora, enquanto adulto, esse personagem, esse menino virou meu Goonie favorito. Nossa! E esse menino é tão adolescente, infantil, assim, que tem tempo pro amor nesse filme. Finalmente, ali na caverna, o Brandy e a Andy se beijam. Ou será que não? Tem um plot twist aí. Tem um plot twist. Ou será que não? Bom, os bandidos estão ali atrás das crianças, finalmente conseguem alcançar os meninos, começa uma perseguição, as músicas são boas, parabéns ao Dave Gruchin, pianista e compositor. E já que eu parei para falar da música, vamos lembrar que a Cyndi Lauper eternaliza nesse filme a música The Goonies Are Good Enough. E se você não conhece esse clipe, vale a pena ver, tem até uma historinha, é legal esse clipe, vale a pena. Durante essa perseguição, com a musiquinha no fundo, nosso amigo asiático, O futuro Batman, usa um lança-óleo, que vem do sapato dele, na tora ali, para os bandidos escorregarem na hora que passarem. esse aí poderia ser amigo de fato do menino do Esquecendo de Mim. Ele tem toda a razão. E lembra que eu disse que os personagens são simples? Pois é, são. Eles têm, de uma maneira geral, quase todos sua hora de brilhar. O Data, que é um menino asiático, que tem essas invenções, salva o time algumas vezes. O gordo e a sua amizade com o Sloth é mega importante. A Andy, nesse momento, toca um órgão de ossos para poder abrir a passagem porque ela tinha estudado piano. O Devereux é quem traduz o mapa. O Mike é o coach da galera, super corajoso. Eu acredito em você. Que ainda assim mostra uma fragilidade porque ele tem asma, então ele precisa da bombinha o tempo todo. E é muito legal perceber como cada habilidade individual faz eles chegarem ao tesouro. Isso faz a gente entender e até aceitar do porquê o explorador morreu quando foi procurar o tesouro e os meninos conseguiram, porque eles tinham as habilidades necessárias para isso. Isso é muito legal. Cara, eu de fato gosto desse filme. Não me diga. Bom, foi por pouco, mas a Andy consegue tocar as notas certas, eles conseguem escapar dos bandidos, mas os bandidos ainda estão ali na cola deles, mas eles acham o navio pirata onde está o tesouro.
Eles encontram então a sala onde jazia o corpo do Willy Caolho com o seu tesouro, só que os Fratelli chegam. O Dado até tenta usar suas invenções, mas não funcionam tão bem. Ele só no máximo consegue desarmar os bandidos, o que já é legal. Poderia ser pior. E agora os bandidos têm ali o controle de tudo, vão fazer as crianças andarem na prancha. Eu acho que não tem muito perigo, porque eles vieram do mar mesmo. Só um detalhe que eu esqueci de inserir no vídeo, mas que é importante, que eu não lembrei. Porque, teoricamente, naquela água deveria ter uma lula gigante. Essa cena está até no YouTube, se eu não me engano. Mas é porque no filme tinha essa ideia de ter essa lula, ela foi cortada. E ela faria muita diferença ali, porque aí teria sentido do porquê seria perigoso eles andarem na prancha, por exemplo. E também porque que a criança fala no final que a parte mais difícil foi a lula. E é isso, eu tinha esquecido, é um detalhe importante a ser considerado. Só que nesse momento chegam então os salvadores, Sloth e Gordo. Não! Capão Gordo! E possivelmente aqui temos a cena que a maioria de vocês lembram, o Sloth rasgando a camisa e virando Super Sloth. Lembra que os jovens iam andar na prancha? Então, eles mesmos pulam na água para fugir dos Fratelli. E como a Andy parece que não consegue nadar com as mãos amarradas, o Brandy a salva e mais uma vez eles se beijam. Isso aqui é hormônio. Mas aí vem um plot twist. O primeiro beijo da Andy e do Brandy não foi da Andy e do Brandy. Como é que é? O Mike aproveitou o escuro e entrou no lugar do irmão. Então só nesse momento que a Andy percebe que beijou o irmão, o outro irmão. Eu não sei como é que foi isso, né? Porque um é muito mais alto que o outro, mas é isso. Ela não percebeu ali que era o Mike e não o Brandy. Mas ok. Errou feio, errou rude. Segue o filme e a gente aceita. O Sloth consegue prender seus irmãos e assim ele e as crianças fogem, mas são obrigados a deixar o tesouro para trás. Os irmãos Fratelli estão felizes com o tesouro, mas infelizmente acionam mais uma armadilha e a caverna começa a desabar. E nessa hora, mais uma vez, o Sloth brilha, ele segura a pedra para poder passar, mas como ele ama a sua família, ele vai ficar ali com a sua mamãe e seus irmãos. E parece que é o fim, e a gente até fica triste, porque é um cara top. Pô, é um personagem maneiríssimo. A gente ficou triste porque ele foi abandonado. Ele ficou ali e talvez morra. Que tristeza. Mas não é bem assim, não. Na verdade, eu achei confusa essa parte do filme, porque eu acho que os meninos, na verdade, explodiram o dinamite sem querer. Pode ser que tenha sido isso que fez as pedras desabarem. E a armadilha não era bem uma armadilha, era só uma coisa que levantou a âncora e daí abriu o caminho para o barco sair. Parece um pouco isso. Sinceramente, eu achei essa parte meio confusa no filme. O importante é que abre então ali as pedras todas e o barco consegue sair dali. Agora, eu não sei porque os Fratellis não voltaram para o barco, eu sei que eles não voltaram. O que eu sei é que quando os meninos saem da caverna, por sorte a polícia está passando ali, eles veem os meninos e rapidamente os pais também chegam. Já está todo mundo ali nesse grande encontro de família. Aparentemente rola um flerte entre o Devereux e a Steph. Talvez a personagem mais escanteada do filme seja ela. Ela é a única e basicamente não tem um momento de brilho no filme. Mas que meleca é essa? Obviamente esse filme é dos anos 80, então a mãe e o pai do Mike e do Brand descobrem que a Andy beijou os dois e eles só soltam. Ah, a mãe dela que se preocupa. Tá muito errado isso. O Mike então decide jogar sua bombinha fora e é isso. Agora que ele é adulto, porque ele beijou uma menina, ele não precisa mais da bombinha. Ah, tá. É isso, então tá. Os Fratelli saem da caverna também e eles vão ser presos, mas o Sloth é salvo pelas crianças e o Gordo fala pra ele que eles vão viver juntos e nem precisa perguntar pros pais. É só isso, o Sloth vai viver ali com o garoto porque ele decidiu e é isso. Você vai viver comigo agora. É o quê? Felizmente, no saquinho de bolinha de gude, o Mike guardou algumas joias preciosas e eles vão poder pagar as dívidas das docas e os Goonies vão poder se manter em sua cidade e ninguém mais precisa ser desalojado. Yeah! Nunca mais! E ao fundo a gente vê o navio com o tesouro indo embora. E eu só penso, Agora não era o momento mais simples de catar o tesouro? só que isso não vai acontecer nesse filme, nem no filme 2, porque o filme 2 nunca existiu. E infelizmente é improvável que a gente veja o Goonies 2. Eu até acho que seria mais um remake, porque muita coisa aconteceu. Em entrevista ao ator Corey Feldman, em 2016, ele disse que seria improvável que tivesse uma continuação, porque ninguém gostaria de fazer isso sem o Richard Donner.
E outra curiosidade é, antes que você diga que o Corey Feldman morreu, isso é boato, tá? Que se espalhou na internet, ele ainda está vivo. Na real, em 2020, ele fez parte de um documentário contando os bastidores de abuso em Hollywood. E como ele foi violentado enquanto criança nos bastidores de Hollywood. Ele e o seu melhor amigo. Além disso, os direitos autorais eles estão na mão da Warner, que, como vocês devem saber, ou não, ela vem sofrendo prejuízos atrás de prejuízos nesses últimos anos. E, sinceramente, não me parece que a Warner tenha muito tato para fazer boas escolhas e gerenciar projetos. Pelo menos não nesse momento enquanto empresa. E até torço para que eles vendam o direito autoral para outro estúdio e, quem sabe, a gente poderia aí sim ter uma repaginada de Goonies. Igual a gente teve, por exemplo, com Jumanji. Isso seria bem legal. Mas é muito improvável. Sendo muito sincero, talvez quando Steven Spielberg e o Richard Donner já estiverem mortos, e daí não vai ter o peso de contratar esses grandes diretores para essa obra, talvez quando a Warner não estiver mais nessa fase desesperada por farmar dinheiro, mas sem entender que o dinheiro vem quando você cria um produto significativo para os consumidores, enfim, deixa quieto. Talvez nesse momento a gente tenha os Goonies 2. O que você tem hoje é o livro do filme, que pode ser uma forma nova de você revisitar essa obra. Tem algumas coisas legais no livro, vale a pena a leitura para reviver isso. Teve jogos dos Goonies, inclusive os Goonies 2, ele existe enquanto jogo para Nintendinho em 1987. Aparentemente também tem uma versão em quadrinhos dos Goonies. E se vocês me acompanham nas outras redes, TikTok, Twitch, Instagram, vocês já devem saber que eu gosto de games, animes, etc. Então, se vocês quiserem, escrevam nos comentários Nintendinho, que eu posso jogar esse jogo dos Goonies 2 e trazer aqui para o canal um vídeo, por que não? E é isso que a gente tem de Goonies hoje. E eu torço para que um dia a gente tenha essa continuação e possa reviver isso. Amém. E é isso por hoje, eu espero que vocês tenham gostado de relembrar desse filme, que faz parte da infância. Não só minha, como de muitos de vocês, eu acredito. E aí eu vou dizer que nas próximas semanas eu não vou seguir a lista de pedidos de vocês, que já é uma lista grandinha, porque eu só consigo postar um vídeo por semana. Por alguns motivos. Primeiro porque muitas vezes os vídeos que vocês me pedem são vídeos que tem muita gente que fala sobre esses filmes. Então, é difícil esse vídeo ter visualização. Por exemplo, semana passada saiu o vídeo dos palhaços assassinos do espaço sideral, que foi pedido aqui. E esse vídeo, eu acho que hoje não tem nem 20 visualizações. E o canal é pequeno, a média de visualização é 100, 110, por aí. E eu quero trazer algumas sagas aqui para o canal ainda, porque geralmente a saga, ela costuma trazer mais pessoas, porque a pessoa que assiste o primeiro vídeo, ele acaba assistindo o segundo, o terceiro, porque ele quer a continuação. Por isso eu vou começar aqui a saga Caça-Fantasmas. E tem alguns filmes que eu quero falar, mas em breve, acabando ela, eu já continuo a lista, que vocês me pediram. E aos pouquinhos eu vou atendendo os pedidos aí de filmes, tá bom? E por isso eu vou pedir, fica com a gente, tem muita coisa boa que está por vir. Me segue nas outras redes sociais se quiserem. Merci bien, à la prochaine.